primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Amém, amém. Eu tenho o costume de acordar cedinho e eu gosto de, enquanto eu tomo café, eu gosto de assistir um telejornal. E eu continuo acompanhando o telejornal de Recife. E eu fiquei com muita compaixão esses dias, né? Um agente de segurança pública da Polícia Civil, 34 anos, né? Criminosos numa troca de tiro, mataram o jovem da Polícia Civil, 34 aninhos, há 3 anos na corporação. Então vejam só o cenário, não é? Claro que isso no Rio de Janeiro já virou normalidade, não é? Mas não pode ser normal para nós não, irmãos. Oremos, orem pela Polícia Militar, orem pela a polícia, com todas as suas especialidades, pela Polícia Civil, Polícia Federal. Esses agentes, eles colocam a vida dele, Guarda Municipal, isso, guerreiro. Eles colocam a vida dele, eles estão sendo os nossos escudos, horizontalmente falando. Rio de Janeiro, gente, nem se fala. Você liga a notícia do Rio de Janeiro, é direto. O policial com 10 anos e tal, troca de tiro com traficantes, foi atingido e não resistiu, morreu. Isso aí é frequente no Rio de Janeiro. Nós temos aqui agentes de segurança pública, né? Nós temos aqui o Clécio, que já se encontra na reserva, o prefeito Clécio, temos o Kennedy. Quem mais aqui? Carlos também está na reserva, isso, Carlos. Entendeu? E veja que até a palavrazinha é diferente, né? Não é aposentado, não, é reserva. Porque sabem que se precisar, eles são convocados e devem atender. Por isso que a linguagem não é nem aposentadoria, é reserva. É assim o exército. Então ore por esses homens. Ore por esses homens. Tá bom? Queridos, abramos a Bíblia Sagrada no Evangelho de Deus segundo Lucas. Tamires, é bom ver você aqui, Tamires. A igreja tinha orado por você, viu? Pelo bebezinho, pela saúde. Enquanto vocês abrem a Bíblia aí, o Edu tem nos visitado. Ele é um carioca que mora aqui em Petrolina já há muitos anos. Ele tem nos visitado. Ele e o filho dele, o Heitor, lembram? Ele passou por um procedimento cirúrgico hoje. Conversamos ontem através de áudios e tem até que procurar saber como foi o procedimento. Um cateterismo. Ele falou que era simples, mas até pediu oração. O prefeito Jorge ele falou para mim que o prefeito Jorge tem dado assistência, ele tem entrado em contato com ele com frequência. O prefeito Manuel também tem feito isso. Então, ore por ele também, pelo Heitor, o adolescente. Tá bom? É bom estar atento a isso. Somos uma igreja para frequentar? Justamente. Que família é isso? Família está atento. Todo domingo, às 18 horas, estamos ali, o culto começa e os nossos olhares... E você começa a perguntar, ela não chegou ainda. Ele não chegou ainda. Aí quando chega você, amém. Aí começa agora o outro, não chegou ainda. O que foi? O que aconteceu? Esse sentimento, essa ação deve ser nossa. Deve ser nossa. Não é só da liderança não, é nossa. Porque somos família de Deus. Alarmou algum carro ali? Será que é de alguém aqui? Mas tem gente ali. O Tiaguinho está ali, dando assistência. Então atentemos para isso, viu, gente? É muito importante. Muito importante. Não é, Ju? É por isso que aqui acolá Carlos vem, Ju não pode, razão legítima. Cadê Ju? Pastor, não pôde não.
Flávia, já perguntamos por Flávia hoje. Marcela e Flávia, pastor, por razão legítima também não. Mas é importante, chegue e pergunte mesmo. É o carro que vai prestar serviço sábado e domingo. Então, atentem para isso. Cuidado mútuo. Não é Leia? Leia agora aqui, Leia, como já dissemos, já está no processo de ser recebida aqui, mas ela é da nossa igreja lá em Salgueiro. Primeira igreja presbiteriana de Salgueiro. Eu tenho notado aí que um domingo alguns irmãos levam ela, um outro domingo outros irmãos levam ela. Tem que ser assim, não é? Estou citando o nome de Léa só para dar exemplo. A Jandira sempre vem e às vezes a Dual de auxiliadora levam quando dá, não é? Claro que às vezes nem sempre dá, não é porque não queremos, mas é isso. Temos até falado aqui já de carona solidária na igreja. Carona solidária é você perceber que um membro da igreja aqui, ele não tem carro e ele mora em direção à tua casa. Você pode oferecer uma carona solidária para ele. Isso é cristianismo. Cristianismo que vai para além de palavras. É prática, é vida cristã, não é, Miguel? É você saber que o Miguel, eu não sei se ele vai gostar que eu chame de adolescente ainda, adolescente, né, Miguel? Porque a juventude está sendo precoce aí. Então, o Miguel, filho do Pacheco, é o filho de Fabiana. Isso é muito importante. Não é mascotezinho. Reunião de doutrina, então a gente pode fazer isso, não pode? Pode. Então vem aqui, pastor, chega aqui. Davi, viajaram, eu vi a foto lá você com a vovó. Deus te abençoe, viu? Quando viaja já faz falta, menino. Diz aí para a igreja, Deus abençoe vocês, irmãos. Todo mundo abençoe vocês. Amém. Deus te abençoe. Pode sentar. Então é importante. Eu vou ler o texto, mas olha, preste bem atenção. Olhe para as crianças. Dê uma olhadinha para as crianças. Não deixe uma criança passar por você sem você dizer oi. Deixe não. É muito importante. Eu tenho dito por aí que uma igreja onde não tem crianças, ela é candidata a desaparecer. Uma igreja onde não tem crianças, onde não tem adolescentes, não tem jovens, ela é uma igreja candidata a desaparecer. Então não deixe uma criança passar sem você olhar para ela, não. Dê um oi. Eu sei que muitos hoje em dia vivem com medo dessa questão da pedofilia, não é? Tem as suas cautelas, mas também não vamos cair no desespero, né, gente? Cautela sempre. Inclusive quando eu vou ao banheiro, que eu vejo que não tem mais ninguém, só está indo criança, eu procuro ter o máximo de cuidado, não é? Eu evito até que a criança é carinhosa, né? Que no banheiro ela me abraça. Criança é ingênua, mas também sem desespero. Então não deixe a criança passar por você sem você olhar para ela. Oi, meu amor. Eu lembro que a Annalise chegou aqui não, aliás, quando eu cheguei aqui a Annalise já estava, mas eu fui cumprimentá-la. Aí fica tranquilo, Arthur, vai chegar lá. Agora não sou eu que procuro a Annalise, é ela que me procura. Carinho se planta, se recebe. Não se impõe carinho, você planta e você colhe. Davi, o filho de Diácono Ronielson, o Bernardo. Gente, o Bernardo um dia desse, só para vocês terem uma ideia, que nível chegou a nossa amizade, um dia desse, domingo eu costumo ficar ali com vocês, sabem? Recebendo os irmãos, dando carinho. E aí eu sei que passou um adulto, eu abracei e eu não consegui vê-lo. Aí ele entrou com o pai, parece que entrou meio... Aí voltou. O senhor não falou comigo. O senhor não me abraçou. Aí eu digo, pois não, é agora. Gente, entende? Fazer com que a nossa criança tenha prazer em estar aqui. Que a nossa criançada olhe e fala, tia Ilka. É assim que eles chamam os adultos, não é? Tiala. Olha, gente, contemplar as nossas crianças chamando o nome dos irmãos. Não é, Aninha? Aninha.
Não é, Luísa? Isso. Poder daqui a 10 anos, Glau, você olhar assim e ver sua filha. Está com quantos aninhos hoje? 5 aninhos. Daqui a 10 anos, 15, e ela firme no Senhor aqui. Olha que privilégio. Mas isso é uma responsabilidade deles, primeiramente como pais, mas também precisa da nossa cooperação. É uma alegria para ti ou não é, Raquel, você poder olhar e ver seus filhos hoje, que nasceram na igreja, na presença do Senhor? É uma alegria, não é não para ti, Paulo? Fabiana, vê o Miguel aí, está lá o Guilherme, servindo o Senhor. Ilka, olhar e ver o Igor, o Vinícius. Uma alegria. O Manuel ver seus filhos, mesmo distante, está servindo o Senhor, congregando, auxiliadora. Então vamos atentar para isso, não é, Paulinho? Não é, Sandra? Pâmela, claro que Pâmela é de Priscila, né? Mas é vovó. Que o Senhor nos ajuda. Vamos ler o texto? Igreja é isso. Aqui a gente precisa fazer essa reflexão fortuita. Lembrando aqui de uma palavra que sempre o reverendo Hermes de Maia usa. Lucas 23. É isso mesmo, não é que eu havia dito? Lucas 23, versículo 35. O Evangelho de Deus segundo Lucas, o capítulo 23, versículo 35. Aprendendo com eles personagens ao redor da cruz. E esse texto é um texto narrativo. Esse versículo faz parte de um texto narrativo que narra o momento ou o processo da crucificação. O momento onde Cristo já se encontra crucificado no Gólgota, no lugar da caveira. E nesse momento aí, os escarnecedores se apresentam. E o que nos chama a atenção é que quando os escarnecedores se apresentam, sem querer, querendo, ironicamente, eles acabam transmitindo verdades sobre Cristo. Está aí, observem. O povo estava ali aonde? Contemplando Cristo na cruz. E a tudo observava. Também as autoridades faziam o quê? Zombavam e diziam: salvou os outros. Vejam só, eles ironicamente, mesmo com zombaria, com desdenhamento, eles falam uma verdade: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Então, as personagens de hoje, com as quais devemos aprender, do que não devemos fazer, é claro, são os escarnecedores. Os escarnecedores. E o interessante, se você observar a sequência, o 36 há uma ênfase. O 36 há uma ênfase. Observe aí. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. O 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas volte para o versículo 35, porque queremos chamar a atenção para esse escarnecimento aí
que mesmo sem perceberem, eles transmitiram uma verdade gloriosa. O que é que eles dizem sobre Cristo? Ainda que numa tonalidade de zombaria, numa tonalidade de desdenhamento, de descaso. Salvou os outros, ponto, vírgula. Salvou os outros. Então preste bem atenção, pegando carona com James Houston, o autor da trilogia, personagens ao redor da cruz, personagens ao redor da manjedoura, personagens ao redor da igreja. Ele coopera conosco com os insights que Deus deu a ele. Só nessa afirmação é verdade. Vejam, salvou os outros. Eles reconhecem que Cristo salvou os outros. De fato, Cristo veio para salvar os outros. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muito. Vejam que nesse ato de escarnecimento, de zombaria, de desdenhamento, eles destacaram uma verdade: salvou os outros. De fato, Mateus 1:21, o próprio anjo disse a Maria que o nome dele deveria ser Jesus. Jesus. No hebraico, o próprio do nome Josué, Yeshua, a Hamashia, o Messias. Ele se chamará Jesus. Razão, Mateus 1:21, o que é que ele diz aí? Razão, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aí os escarnecedores acabaram transmitindo uma grande verdade, ainda que numa tonalidade de zombaria: salvou os outros. De fato, Cristo foi enviado para salvar. Cristo Jesus foi enviado para salvar. E para salvar, ele teve que abrir mão da autopreservação. Para salvar, ele não se autopreservou. Ele não se autopreservou. Queridos, a cultura da autopreservação, ela é antiga. A cultura da autopreservação, do narcisismo, do egoísmo, da egolatria, ela já começou a partir da queda, depois da queda. Por isso que encontramos aí no primeiro século os escarnecedores, dentre outras coisas, dizendo: salvou os outros. Salva-te a ti mesmo. Que verdade maravilhosa! Para salvar os outros, Cristo abriu mão de si mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, quantas verdades profundas! Porque Deus amou, aí já seria uns 3 sermões sobre esse amor de Deus. Porque Deus amou. Amor é um dos atributos comunicáveis de Deus. E dentro dos atributos comunicáveis de Deus é um atributo moral, dentro da classificação da teologia sistemática. Dentro dos atributos comunicáveis de Deus são aquelas qualidades com as quais ele compartilhou com o homem ao criá-lo. Então, dentro dos atributos comunicáveis, por isso comunicáveis, nós temos 3 classificações: atributos intelectuais, atributos morais e atributos de soberania.
E o amor está dentro da classificação, atributo moral. Porque Deus amou, gente, só falar do amor de Deus, a gente também não consegue jamais. Não tem palavra no hebraico, não tem palavra no grego que descreva a riqueza, a glória desse amor. Não tem. Usaram o hebraico, usaram o grego, mas só para descrever. A prova é tanto que está lá assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Agora observem o que classifica, vejam a qualidade desse amor. Onde é que você encontra a qualidade desse amor? Deus amou o mundo de tal maneira. Aí você pergunta assim, mas qual a qualidade desse amor de tal maneira? E que tal maneira é essa? Que deu, entregou o seu filho. Preste bem atenção, aí já seria mais um tempão aí. O seu filho. O seu filho. Pregamos aqui domingo sobre Jesus, a história que redime todas as histórias. E deixamos bem claro aqui que Jesus é o Filho do amor de Deus. Colossenses 1,13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se você quer entender um pouco mais João 3,16, leia parte B de Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor, queridos. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é o objeto do amor eterno do Pai. E dissemos aqui que todos aqueles que estão em Cristo usufruem desse amor. Aí você agora vai ler novamente o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o Filho do seu amor. Preste bem atenção, gente. O Filho do seu amor. Para que todo aquele que nele crer não pereça, não tenha vida eterna, e tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, todo domingo deveríamos dizer, logo de início ao chegarmos aqui, obrigado. Obrigado porque em Cristo somos amados com o amor com o qual tu o amas. E o amor com o qual o Pai ama o Filho é um amor eterno, Elaine. Por isso Jeremias disse, com amor eterno te amei, Ilka, diz Jeremias, e com benignidade te atraí. Agora, gente, veja as implicações disso. Vejam as implicações disso. Quando eu olho para o exemplo de Moisés e entendo que em Cristo ele também é objeto desse amor eterno. Significa que a consciência disso deve fazer com que eu tenha uma relação respeitosa com ele. Significa que eu devo olhar para Cida e dizer, ela é amada com o mesmo amor com o qual Deus ama o seu Filho eterno, porque ela está em Cristo. Então a minha relação com Cida deve ser regida por esse amor, com essa percepção. Então tudo que eu vou fazer, agora imagina o amor que o Pai tem pelo Filho, porque eu estou no Filho, Ele tem por mim também. Então assim você deve olhar para mim, Jonathan, assim eu devo olhar para você. Gente, como as verdades bíblicas, teológicas, elas têm implicações. Quando eu falo, olhe para as crianças, não é motivação barata, não, é teologia bíblica na veia.
São as implicações do verdadeiro cristianismo. Aí você entende que não tem essa de se é rico ou se é pobre, se é letrado ou é iletrado. Se estão em Cristo, tanto o rico como o pobre usufrui desse mesmo amor eterno com o qual Ele ama o Filho, e porque estamos no Filho, Ele também hoje nos ama com esse amor. Gente de Deus, é uma série de sermão só sobre o amor de Deus. É uma série de sermão só sobre o amor de Deus, seja sermão temático / textual, seja sermão expositivo, tecnicamente falando, seja sermão expositivo indutivo, narrativo, seja sermão expositivo dedutivo, propositivo. Eu não quero perturbar vocês com essa linguagem, porque até o sermão expositivo ele tem várias facetas, só sobre o amor. Aí você olha para o outro. Sabe por que muitas vezes desprezamos o outro? Porque esquecemos de olhar para ele com essa percepção. Porque deixamos de olhar para ele com essa percepção. Eu estou diante de alguém que é amado por Deus com o mesmo amor com o qual Ele ama o seu filho Ilka. Aí você olha para o Josué, a mesma coisa. O André, você, graças a Deus, já temos amizades há um bom tempo, ainda que a gente não viva toda hora juntinho, não vivia, mas há um bom tempo. Então você me dá a liberdade de fazer com que outros já saibam quem é você. Levanta a mão aí, André, para os outros. André tem nos visitado já aqui. André. Aí você olha para o André e diz: André. Vocês entendem por que quando ministramos a Santa Ceia do Senhor, fazemos questão de pegar o pão e pedir às crianças para que olhem para aquele pão? Que elas olhem para aquele vinho. Queridos, quando Cristo disse tetelestai, dentre outras verdades, o que segurou Ele no Calvário foi o amor dEle, foi o amor do Pai por Ele, o amor dEle pelo Pai e o amor deles por nós. Olha o texto agora novamente, volte aí, Lucas 23, 35. Salvou os outros, a segunda parte. A si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Ele não salvou a si mesmo. Por amor. Lembra daquele cântico? Por amor entregou meu Senhor. Ficada no jardim, morreu por mim. Hoje fez 8 dias que eu me encontro numa semana bem corrida em alguns aspectos, não é? Por amor também, é claro, não é? Já que a minha querida Jade, a minha esposa, se encontra cuidando da vovó dela, para que a minha sogra descanse um pouquinho, viajou. Retorna segunda-feira. E nesse processo eu passo o dia em casa, na casa pastoral, estudando e tal, levando os livros lá para o sofá. Imagina. Está bem bonitinha a casa. Mas aí hoje foi aquele dia que eu levantava assim e dizia: Senhor, é um privilégio te servir. É um privilégio te servir. Sozinho, Paulo. É um privilégio te servir. É um privilégio. Aí você repete, mas que é isso, pastor? Sim, aí quanto mais você repete, mais dá vontade de repetir. É um privilégio te servir. Aí eu começo mesmo, eterno, incomparável, majestoso, único Deus.
Aí eu sento de novo, abro o livro onde eu estava, aí continuo lendo. Aí daqui a pouco percebi um impacto ali, eu paro novamente e digo: oh, como é bom te servir, apesar de mim mesmo. Ele não salvou a si mesmo por amor a nós. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Ensaia essa aí futuramente, hein? Se isso não for amor, o céu não, tudo perde o. Se isso não for amor, quando a carne, o mundo e o diabo, com seus instrumentos, tentar convencer que Deus não te ama, que você é alguém para quem Deus não está nem aí, repita para a tua alma o tetelestai de Cristo. Tetelestai, foi por você, meu irmão. Cristo no Calvário é a maior prova de que Ele te ama. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, Romanos 5, porventura não nos dará todas as coisas. Todas as coisas envolvem as nossas verdadeiras necessidades. Agora veja uma lógica, presbítero Manuel, veja a lógica, Paulinho, veja a lógica, Isaac. Aquele que não poupou, vejam só, o seu próprio filho. Quer entender João 3,16? Lê também Romanos 5. Aquele que não poupou o seu próprio filho, veja, o seu próprio filho. O filho, lembram? Do seu amor. Antes por todos nós o entregou. Porventura, perceberam a lógica? Porventura ele vai deixar vocês na mão. Ele deu o filho dele, filho do seu amor. Ele vai deixar vocês na mão. Essa é a lógica do apóstolo Paulo. Vocês acham que ele vai deixar vocês na mão, já que ele deu o filho dele? Oh, Jesus Cristo maravilhoso. Jesus Cristo maravilhoso. Agora, meus irmãos, eu quero encerrar com algumas implicações sobre isso. Aqueles que estão em Cristo devem andar como Ele andou. Significa que Ele salvou os outros. Nós estamos aqui para dedicar a nossa vida em prol dos outros. Imitemos o nosso Senhor. Para isso, precisamos abrir mão da autopreservação. Precisamos lutar contra o egoísmo, gente. Foi um dos pedidos que eu fiz hoje, sozinho em casa também. Senhor, livra-me de mim mesmo. Livra-me de mim mesmo. Livra-me dos ídolos do coração. Não deixe que eu coloque a própria noiva de Cristo como um ídolo. A noiva é bela, a noiva tem o seu valor, mas a noiva não é para ser adorada. A adorada é Jesus Cristo. Livra-me de colocar o próprio ministério como um ídolo. Não me deixe usurpar o lugar da igreja que é só teu. Só o Senhor pode dizer sobre a igreja: é minha. Eu não posso. A gente usa minha igreja no sentido de pertencimento, não é? Então isso é legítimo. Mas no sentido de propriedade, somente Ele. Nós, pastores, nós, líderes, precisamos com frequência relembrar isso para nós mesmos. Enquanto vinha hoje a casa da minha sogra, para a casa pastoral, eu também fiz essa oração: Senhor, saber que a igreja é tua, e dirigindo, com muito cuidado para não perder o foco, não é? Para não tomar cuidado com o sinalzinho. Relembrar que a igreja é tua destaca a minha grande responsabilidade. A responsabilidade de não negligenciar o cuidado dela, com ela.
A responsabilidade de não ser displicente no cuidado para com ela. A responsabilidade de não querer pastoreá-la como eu quero, é como tu queres. A responsabilidade de protegê-la. Mas também é um consolo. É um consolo saber que ela é tua, porque eu devo pastoreá-la como o Senhor quer, e não como as pessoas acham ou desejam. Então, eu vou pastoreá-la como o Senhor quer. Se um ou outro aqui acolá nessa caminhada não gostar, é Ele e o Senhor, porque importa agradar a Deus. Entende isso? Isso é libertador. Saber que Cristo é o nosso dono é libertador. Nos livra de sermos sequestrados pelos outros, de sermos prisioneiros dos outros, no sentido afetivo, no sentido de, não, mas eu tenho que dizer sempre sim, porque se eu não disser sim, talvez Samara amanhã já não olhe para mim. Aqui é só didática, viu, Samara? Talvez amanhã Samara já não queira olhar para mim como olhava antes, então eu vou sempre dizer sim para Samara. Não, eu vou dizer sim para Samara quando o Deus da glória disser sim, mas também vou dizer não quando o Deus da glória disser é não. Agora, até o não se diz com amor. Que o Senhor nos abençoe. Salvou os outros e não salvou a si mesmo. Agora eu quero encerrar verdadeiramente. Já ouviram falar dos professores de homilética? Eles sempre dizem, cuidado, quem vai fazer seminário, já fez ou vai fazer, sabe disso. Não fique repetindo, estou acabando, que você gera ansiedade na igreja. E é verdade, você gera ansiedade na igreja. Então, se for acabar, acabe mesmo. Mas observem, note novamente, volte para o ponto, salvou os outros. Eu não posso deixar passar esse detalhezinho que o James Houston compartilhou. Vocês perceberam que eles não disseram salvou a nós, salvou a nós mesmos e não salvou os outros. Eles disseram, e não salvou os outros. Eles disseram o quê? Salvou os outros. Esses escarnecedores não experimentaram naquele momento ali, pelo menos, a salvação. Eles disseram, salvou os outros. Salvou os outros. Cuidado, meu irmão e minha irmã, que verdadeiramente estejamos em Cristo. Que verdadeiramente estejamos em Cristo. E aí eu quero pedir, se for possível, Arthur, colocar Colossenses, 1º capítulo. Eu só vou ler, deixa-me ver qual é o versículo aqui. É o último versículo desse trecho aí, dessa perícope aí. Colossenses, 1º capítulo, só leitura mesmo, viu, gente? E assim a gente encerra de fato. Colossenses. Foi o texto usado do domingo pela manhã. Sermão de domingo pela manhã. 1º capítulo. Versículo 23. Vejam, salvou os outros. Cuidado. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está fazendo um alerta aí. É um alerta. Vocês estão permanecendo na fé, a fé salvadora, a fé salvífica. Pois se vocês permanecem nela, então, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Permanecer firme na fé, na verdadeira fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, Luísa. É um presente do nosso Criador, Luísa. Que maravilha, não? Que maravilha, Luísa, ver você aqui. Garota linda, sério. É um prazer.
Como é um prazer olhar para a filhinha de Leia. Eu vou gravar o nome dela, viu, Leia? Diz aí para mim, para eu gravar, Leia. Beatriz, ó. Bia, pronto, Beatriz, Bia, Beatriz. Bia, como é bom ver você aqui, Bia. Jesus Cristo no Calvário, Bia, por amor a você. Esqueça disso, não, nunca esqueça disso. Não esqueça disso. E o melhor, Bia, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. E ele está com você, comigo, está conosco. Que o Senhor nos abençoe. Permaneçamos firmes no Senhor. Permaneçamos firmes no Senhor. Amém, amém e amém.